Oi, vamos para a última rodada do Sampa Chess Open, a nona rodada. Para mim foi a oitava porque eu tive um bye. E aí. Um bye de meio ponto, no caso. E aí. é, 3 vitórias, 3 derrotas e um empate. Agora é contra o Eduardo de Pretas. Ele tem 1.800 e pouco de rating. Jogador razoavelmente forte. Para surpresa de ninguém, eu fui para Siciliana Dragão hiperacelerada de novo. Só que aqui ele tomou de cavalo em vez de tomar de dama, igual o último jogo de pretas. E aí, ele jogou uma coisa diferente, foi a estrutura Maroxy. E a ideia é que você nunca consegue fazer esse D5, né? Que é justamente o motivo de fazer a siciliana hiperacelerada, a dragão hiperacelerada, é fazer D5 rápido. E aí, com o peão em E4 e o peão em C4, você não consegue fazer nunca esse D5. Então essa é a ideia. É uma ideia mais posicional. É meio chato de jogar contra, mas não é. Não tem tanto mistério. Os planos só mudam. Então cavalo F6, cavalo C3. D6, agora que eu não posso fazer D5, tem que ser D6, porque para evitar proteger essa casa e abrir o bispo ao mesmo tempo. E aí, opa. E aí, bispo E2, roque. E roque também. E aí, um dos planos que eu conheço nessa posição, que é uma posição muito, não é muito, mas um pouquinho menos aberta que a siciliana dragão normal. Eu não sei por que tá falando King's Indian Defense aqui, não faço a menor ideia. Mas um dos planos é transferir o cavalo aqui para C5, o que abre esse bispo, o cavalo começa a controlar umas casas interessantes, jogar A5 para proteger B4, realmente parece com a defesa índia do rei, só que tem suas diferenças. Tipo, não tem um peão aqui nem aqui, no caso. E esse peão aqui já foi trocado. Mas, comecei com esse peão, transferi o cavalo aqui para D7. Ele jogou dama D2, o que revela intenções aqui nessa diagonal. E aí, cheguei com o cavalo em C5, era o que eu queria mesmo. Torre de F D1. Aqui é interessante, porque se ele tivesse jogado isso aqui, aí eu posso tomar aqui, né? Que é uma tática simples. Só que ele resolveu jogar isso aqui, porque agora se ele fizer a mesma coisa, agora ele pode fazer a mesma coisa e não sobra um cavalo indefeso aqui, a torre tá defendendo. Então, como eu queria aliviar as tensões, eu comecei a preparar uma grande troca aqui, só que eu joguei bispo D7 antes pra, se ele quiser trocar, eu troco de bispo e eu fico com um par de bispos. Se ele quiser trocar, eu troco nos meus termos. Se ele não quiser, eu troco nos termos dele, que foi o que aconteceu no jogo F3. E aí, eu resolvi trocar tudo aqui. Ataque a dama. Com cavalo E6. Dama volta para E2. E aí eu jogo um cheque aqui para aproveitar e desenvolver minha dama. Rei H1. E aí eu pensei, tipo, o jogador é muito forte, 1.800 de rating. Muito forte, assim, pros meus níveis, meus padrões. Então, já consegui aliviar a pressão que ele tinha. Esse peão aqui tá defendido, apesar de ter uma pressão nele. Então, tô indo pra uma posição relativamente empatada. Tô feliz porque tô trocando peça e tal. Mas se eu tiver chance de ganhar, eu quero ganhar também. E aí... eu joguei bispo C6. Porque esse cavalo aqui é meio chato, né? Ele pode infiltrar aqui. E aí eu, com o bispo aqui, eu fuzilo ele se ele chegar aqui. Então, bispo C6. Ele jogou H4, que foi um lance muito estranho. Muito estranho mesmo, porque
Ele quer me atacar aqui, só que eu tenho esse lance aqui, que ataca o peão. E aí, é um lance muito chato, porque ele tem que trocar as damas aqui. Claro, tem outro jeito dele defender o peão, que é a dama H6. Só que se ele jogar dama H6, eu tenho... O computador tá falando que eu tenho F5, mas... Sei lá, eu tava pensando em jogar o cavalo aqui. Será que funciona? Aí torre D2. Eu tava pensando em torre F1 e dama G3. Ah, o computador é uma máquina, né? Eu não sei como que eu ia ganhar isso não. Mas ele jogou dama E1, que é realmente o melhor lance, e aí eu troquei. Fiquei feliz de ir pra um final agora. Só que eu perdi 2 finais, né? Então eu não deveria estar tão feliz assim. Só que eu penso, tem menos peça aqui, vou conseguir não ser atacado, né? E aí eu joguei cavalo D4, ele tirou o bispo pra não trocar o bispo, pra não trocar mais peça ainda. E aí eu pensei muito, joguei F5. E aí você pode parar pra pensar, isso aqui não pendura um peão aqui? Assim. Aqui, não pendura um peão. E pendura um peão sim. E foi isso que aconteceu. Mas, eu tenho esse lance aqui. E é impossível proteger esse peão. Porque eu não posso jogar a torre aqui. Eu não posso jogar isso aqui, senão eu perco esse peão aqui com cheque. Então é impossível proteger o peão. Aí, ele jogou cavalo D5. Eu peguei o peão com cheque. Rei G1. E aí aqui eu tava pensando em 2 lances. Ou pegar esse peão grátis aqui, ou fuzilar o cavalo e depois jogar esse aqui. E aí eu descobri que os 2 lances eram erros enormes e eu tinha um lance muito simples que levava pro empate mais fácil, que era a torre E8. Infelizmente eu fiz esse lance aqui, que é um erro muito grande. Mas vamos olhar o lance certo. O lance certo é esse. Porque aqui o único jeito de evitar a troca é jogando isso aqui, né? E aí eu acho que aqui eu posso tomar aqui, e aí, sei lá, talvez jogar a torre aqui, ataca aqui, defende aqui. Sei lá, se jogar B3 eu posso jogar esse. Ataca aqui. Então, aqui tem uma perspectiva maior de empate. E se trocar nem se fala, se trocar o empate muito mais fácil. Depois de uma posição mais ou menos assim, eu acho. Eu acho que isso aqui dá pra empatar. Mas o lance que eu fiquei arrependido de não ter jogado depois, que era esse aqui, também perdia. Pelo menos na engine que eu vi, perdia. Jogava torre F8. Opa, aqui é a minha vez, né? Eu queria jogar esse, né? E aí, torre C1. E aparentemente tá perdido isso aqui. Porque a torre vai infiltrar aqui e aí já era. Não vai dar tempo. Não dá tempo de pegar esse peão. Porque aí torre C, C7. Eu posso proteger aqui, mas ele vai começar a pegar todos os peões. E eu acho que nada funciona aqui. Mas enfim, eu fiz um lance bem pior que era esse. Porque eu pensei, o cavalo vai chegar aqui. Eu fujo pra cá. Opa, não. Eu fujo pra cá e tá tudo bem. Porque, claro, se eu fugir pra cá, é mate em 1. E aí eu vim pra cá. Eu pensei assim, ele não pode jogar cavalo aqui, porque senão perde a torre. E qualquer coisa que ele fizer, eu só... tipo, sei lá, se ele jogar torre aqui, aí sei lá, eu ataco o cavalo.
Eu pensei que tava tudo bem aqui. Só que ele tem esse lance aqui que é muito chato. Eu não tinha visto esse lance. Torre por H7. E aí, claro, tem uma ameaça aqui de dar um cheque e ganhar essa torre. Aí eu joguei B6, que é um lance triste. Tipo, que lance triste, porque aí se ele fizer isso, na hora que ele toma a minha torre, eu tomo de bispo. E aí eu comecei a pensar, tipo, a posição não tá boa. Pensei que tava, mas não tá boa. Ele jogou torre E1. Eu joguei torre F4 atacando o cavalo e ele defendeu o cavalo assim. Que também é chato. Eu quase abandonei nessa posição, mas eu resolvi jogar mais uns lances. Depois de torre E6, torre D8. Porque se ele jogar isso aqui, aí eu ataco a torre antes, ele pode capturar a minha torre, mas eu capturar dele. Mas nada adiantava, não. Ele jogou torre C7, que é bem chato. Bispo B5. Cavalo H7. Rei G8. Torre G6 cheque. O rei esconde aqui. Mas não tem mais o que fazer. Torre H6, ameaça não descoberta. E aí eu joguei bispo D7 para desconectar a torre aqui. Só que aí cavalo G5 cheque. Rei aqui. E esse vai ganhar o bispo. E é suficiente, então eu abandonei. Um meio jogo muito bom. A abertura e meio jogo foram muito bem jogados. Mas o final... Entreguei tudo pela terceira vez no final. E assim acaba o torneio. 4 derrotas. Uma totalmente desnecessária. Mas as outras 3 cheias de coisa pra aprender, né? Pelo menos. Enfim. Poderia ter sido um empate. Mas tô contente até com o campeonato. Foi bem cansativo. Muito cansativo. 8 rodadas. Enfim, é isso.